relativo a isso. Sobre a questão dos meteoros ou corpos celestes, eu destacaria apenas aqui o seguinte, e aqui Marx se interessa de uma forma especial por essa distinção, é que Epicuro surge como um adversário, um crítico, não apenas da astrologia, mas também da astronomia. Isso o colocava, de certa forma, um pouco à margem do que era o pensamento grego predominante à sua época. Esse pensamento grego, essa concepção tradicional grega, considerava os astros como uma espécie de divindades. Quer dizer, é uma concepção que é difícil separar as suas fronteiras de religião, de filosofia, mas que considerava esses astros como divindades. E Epicuro vai se colocar como um crítico a essas visões tradicionais do pensamento grego da sua época. A afirmação da autoconsciência como princípio supremo de constituição de todas as coisas, e sobretudo como possibilidade de autonomia e autodeterminação, vão aparecer com todo o seu vigor quando a consideração de Epicuro acerca dos corpos celestes. Ali, ao negar a tradição grega, que considera os corpos celestes como divinos, Epicuro nega a existência de qualquer coisa superior. Eu chamo a atenção para essa consideração de Marx. Epicuro nega a existência de qualquer coisa superior, transcendente à autoconsciência humana. E conforme observa o próprio Marx, Epicuro vai fechar as portas ao misticismo e à superstição. Evidentemente que para o materialismo marxista, podemos dizer nesse primeiro marxiano, nesse primeiro momento, já fica bem claro a sua postura anti-mítica, anti-supersticiosa, e ele vai usar exatamente dessas ideias de Epicuro para legitimar essas ideias que ele já então acatava. Bom, todo livro, aliás, o título do livro é esse, são as diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Todo livro, Marx, então, todos os capítulos da tese, cada capítulo ele vai tratar exatamente de um aspecto dessas diferenças. E chega um ponto que ele conclui como pode dois filósofos que aparentemente tinham posições bastante gerais, bastante comuns no que diz respeito ao atomismo, na verdade, no detalhe, assumirem posturas tão distintas, tão antagônicas mesmo, como ele chega a essa conclusão. Portanto, toda a tese é uma insistência no quão diferentes são esses sistemas de Demócrito e Epicuro. A questão que vem à tona então é a seguinte: não teria Marx exagerado um pouco a dose? Seriam tais diferenças um exagero? O próprio professor que faz a apresentação, a introdução dessa versão em português do livro do Marx, José Américo Mota Peçanha, ele considera que sim, que Marx teria exagerado ao apontar tantas e tão grandes diferenças entre os dois atomistas.
E ele coloca uma outra questão interessante. Como ele queria, Marx, exatamente ressaltar essas diferenças, evidentemente há uma tendência a deixar, às vezes, no segundo plano, certos elementos que seriam comuns e também outros aspectos que não entraram aqui na discussão, porque, veja bem, é claro que a proposta da obra, da tese do Marx, é sobre a física deles, a filosofia da natureza deles. Só que o próprio Epicuro coloca que essa física, ela só tem razão de ser se ela atende à ética, que era outra parte da filosofia e que ambos tinham. Tanto Demócrito elaborou toda uma ética, como Epicuro também o fez. E aí vem uma questão aqui, seria já uma polêmica na interpretação, que diz respeito ao fato de que a posição de Marx frente aos dois atomistas antigos contraria, de certa forma, a maior parte dos historiadores da filosofia grega no que diz respeito à ética de Demócrito, que ele deixou de lado. Na verdade, Marx não se deteve, na sua tese, a examiná-lo. Mas, como falar de ética em Demócrito, isso tem uma relação direta com a questão central que Marx estava ressaltando antes, que é a questão do determinismo. Considerando isso, aí eu particularmente considero que é fundamental retomar essa questão da ética em Demócrito. A colocação inicial de que Demócrito deve ser visto como um físico de posições céticas, segundo Marx, não propriamente um filósofo como Epicuro, parece bloquear o encaminhamento da análise marxista. Essa é uma tese colocada aí pelo Mota Pestana. E aí, eu complemento, a questão que atribui aqui se coloca, a questão que aqui se coloca e que Marx não aborda, é de saber como que um sistema regido rigorosamente pela necessidade mecânica, veja bem que nós estamos falando de Demócrito, a ideia do determinismo, a ideia da necessidade, como que um sistema regido por isso, pelo determinismo, pela necessidade determinadora também da realidade humana, podem caber prescrições ou normas de conduta, que é a ética, e que ela está presente em Demócrito. Marx não tratou dessa questão. Como no seio de um universo onde tudo se explica por átomos que se movem, se chocam e às vezes se aglutinam, pode haver lugar para o dever ser. O dever ser é ética. Mas em Demócrito tinha a ideia de necessidade, de determinismo e tinha a ética. Como dever agir de certa maneira, se tudo, inclusive o homem, segue o rumo necessário das construções atômicas, enquanto as quais nós não temos o que fazer. O que significa dizer que estamos diante de um Demócrito que nada tem de puro físico, de posições céticas, como pode sugerir aqui